Louvado seja Deus. Capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, já como nós temos trabalhado, verso 1 ao verso 31, eu vou ler um verso e os irmãos leiam o verso seguinte. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido, onde estaria o olfato? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes nenhum dos membros com igual cuidado uns dos outros. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Então vamos juntos? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, agradecidos estamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela vida da igreja que aqui se reúne nessa noite. Pedimos a inspiração do Teu Espírito Santo para que tudo que venhamos tratar aqui, Senhor, venha a ser para glorificar e bendizer o Teu nome. Abençoe os nossos irmãos que presencialmente estão em nossa sede nesta noite e aqueles que vão também acompanhar esta atividade de forma posterior através das nossas redes sociais. Dá-nos a Tua bênção, a expansão do Teu reino, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome assento, glorificando o nome do Senhor. Amados, nós já estamos falando há algumas semanas sobre a manifestação dos dons espirituais e a sua relevância na igreja do Senhor. E entre esta abordagem dos dons espirituais, nós estamos conversando também um pouquinho sobre a diversidade dos dons, que à luz do que escreve o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, na sua carta aos Efésios e também na sua carta aos Romanos, todas estas orientações deixadas pelo apóstolo visam trazer um amadurecimento à igreja. Mas de todas as falas construídas ou corroboradas pelo apóstolo, a que mais me chama a atenção é justamente a carta que ele escreve aos Coríntios. E, em particular, porque essa igreja ela tinha uma estrutura muito forte do ponto de vista espiritual, e o próprio apóstolo tomou o cuidado de cuidar da formação desta igreja. Então ele tinha por ela um carinho todo especial, mas não só um carinho, como também um cuidado. Eu venho de forma reiterada falando aqui a vocês que os dons espirituais, eles têm uma tríplice função na igreja. E isso eu aprendi ainda na minha tenra idade com o nosso querido decano, pastor Israel Januário da Fonseca. Ele é o detentor dessa interpretação. Quando ele olha para o capítulo 12 aqui da carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele consegue fazer a junção dos dons espirituais e das diversidades desses dons, apresentando isto de forma tríplice, através da igreja, como sendo olhos da igreja, boca da igreja e mãos da igreja. Cada um dos dons espirituais listados pelo apóstolo cumprem esse papel funcional de fazer com que a igreja, que tem esta dinâmica, e como nós acabamos de ler no texto bíblico, ela é também vista como corpo místico de Cristo. O corpo, a igreja, ela é composta por membros que formam o corpo, que justamente vai cumprir o papel que a ela está designado. Então, quando o pastor Israel trouxe-nos esta fala, ali ainda na década de 90, eu achei muito interessante, porque ele faz isso de uma forma muito cuidadosa. Por exemplo, quando ele fala que os dons espirituais, eles têm essa responsabilidade de serem os olhos da igreja, ele estava falando de dois dons importantes que toda igreja verdadeira deve ter. E quais são esses dons? É o dom da sabedoria, é o dom da ciência e o dom da fé. Uma igreja que não tem sabedoria, uma igreja que não se aplica ao conhecimento e à investigação da palavra, e é uma igreja que não tem fé, ela não é igreja.
Ela pode ser qualquer coisa, mas ela não pode ser considerada igreja. E aqui nós temos um destaque muito importante, e esse destaque ele deve ser observado no sentido de mostrar aos irmãos que o que deve atrair as pessoas à igreja, e eu tenho insistido nesta minha fala, não é a liturgia, não é a forma de culto, não é a qualidade da música, não é a linguagem ou a diversidade do idioma daquele que preside a reunião, que deve ser o atrativo para que as pessoas venham à igreja. As pessoas devem vir à igreja atraídas pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo só se manifesta por meio de sabedoria, por meio da nossa fé. É a fé que move a igreja, é o poder de Deus através da nossa fé que move a igreja. São as ações no âmbito do conhecimento bíblico, da ciência bíblica, que mostra e revela às pessoas um Deus trino, um Deus poderoso e um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então o pastor Israel, ele traz esse enfoque dizendo que a igreja como um corpo, ela precisa ter olhos, e dentro desse conceito de visão, ele está dizendo que os olhos da igreja sempre estarão atrelados àquilo que ela apresenta como instituto de sabedoria, porque sabedoria também é um dom e está catalogado aqui, mas ele vai falar da ciência como um dos elementos que dá visão à igreja. Imagine uma igreja que não conhecem a palavra. Nós vivemos um tempo na história da humanidade chamada Era das Trevas, ou da Idade das Trevas, onde poucas pessoas detinham o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, e que era segurado, que era afirmado ou que era escondido para poucas pessoas, ou melhor, revelado a poucas pessoas. E as pessoas viviam numa negritude, numa escuridão, em densas trevas, pela ausência do conhecimento. Mas quando a luz brilhou, quando houve a possibilidade das pessoas tomarem conhecimento, e é bom que a gente diga isso, que nós estamos agora no mês de outubro, né, pastor Adailton, que é o mês da reforma protestante. A gente não dá valoração a isso. Não, pastor, isso não tem nada a ver com o meu estilo de vida e com o meu segmento de fé, mas devia ter, porque são ações como esta do monge, por exemplo, Martinho Lutero, que trouxeram luz, que deram luz àquilo que estava oculto por interesses escusos de pessoas que queriam continuar escravizando as pessoas num sistema religioso que só as distanciava de Deus. Mas aí surge esse personagem na história da humanidade que quebra esse ciclo, e aquilo que estava cercado por trevas agora é trazido à luz, à tona, e a partir daí o conhecimento da palavra, ele toma um enfoque, ele toma uma dimensão muito grande. O que é isso senão os olhos da igreja, a ciência espiritual, a revelação da palavra? Precisou Martinho Lutero ler o texto para que Deus pudesse dar a ele a interpretação. Imagina Martinho Lutero lendo o texto: mas o justo viverá da fé. Hebreus 11, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Imagina você viver num ambiente onde as indulgências eram a marca maior da igreja e do propósito de salvação. Imagina que as pessoas acreditavam que só poderiam ser salvas mediante o pagamento de alguma coisa, de algum dividendo. Mas aí a ideia desta ciência espiritual que o homem não é capaz de compreender, mas é a manifestação, é a revelação do Espírito Santo que dá, por exemplo, ao pregador que não tem cultura, que não tem diploma, que não tem especialização, que não tem faculdade, mas ele abre o texto bíblico e aí o Espírito Santo revela para ele aquilo que está oculto, que está escondido, para glorificar e bendizer o seu nome. Isto são olhos. E a igreja que não tem isto é uma igreja que vaga cegamente por aí.
Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos uma mescla de igreja, e eu tomo muito cuidado com isso, porque eu não quero aqui fazer uma crítica ao tanto de igreja. Eu prefiro que tenham igreja do que tenham bares. Mas percebam que o problema não é você proliferar o ambiente geográfico com igreja, mas é você fazer nascer igrejas que sejam de fato igrejas alicerçadas e que cumpram o papel de igreja. Eu fico ouvindo muita gente dizer: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é membro do corpo de Cristo, você faz parte da igreja. A igreja é um instituto indivisível, espiritual, é a noiva de Cristo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, que será arrebatada e levada à glória celestial. Isso não significa dizer que você, sendo membro do corpo de Cristo, você não tem obrigação com este corpo. Então, quando nós falamos de igreja, nós precisamos entender que a igreja é um corpo e cada um de nós recebemos um dom espiritual para que esse corpo possa exercer a sua funcionalidade como já está designado pela própria palavra. Então, olhos da igreja nessa concepção estão atreladas ao dom de sabedoria. Já viram o dom de sabedoria sendo aplicado? Sabe aquelas situações em que você é pego de emergência e que a pessoa vai lá e diz assim para você: eu preciso de uma resposta agora, mais ou menos no estilo do que aconteceu lá com Daniel na frente de Nabucodonosor? Deus dá então a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a palavra certa, na medida certa, no contexto certo, para alcançar a finalidade a qual ela está sendo designada. Em quantas situações nós, pastores, precisamos do Espírito de Deus para nos dar uma palavra de sabedoria. Os pastores que estão aqui comigo já devem ter tido essa experiência de serem inseridos em uma situação e a pessoa falando e você dizendo: Deus, o que é que eu vou falar agora? O que é que eu vou fazer agora? E aí o Espírito de Deus te dá uma abertura, te dá um escape e o nome do Senhor é glorificado. Eu me lembro de uma experiência vivida pelo pastor Elias. Ele sempre gosta de contar isso para a gente, o exemplo de palavra de sabedoria. Ele foi almoçar com a grande autoridade do Poder Judiciário aqui do estado de São Paulo. E essa autoridade muito crítica à ideia de recuperação do indivíduo. Então, no almoço, ele sentado e aquela autoridade fazendo críticas severas a aqueles indivíduos que são mantidos por casas de recuperação e que precisam de uma nova oportunidade para serem inseridos na sociedade e voltarem a produzir como dele se espera. E aí essa autoridade fazendo críticas severas, dizendo: não, eu não acredito que alguém que tenha matado, que alguém que tenha violentado uma pessoa, que alguém que tenha roubado, que alguém que tenha tirado a vida, tenha feito maldade, seja capaz de se arrepender. Existe uma essência de maldade que a qualquer momento pode se manifestar e essa pessoa vai voltar a delinquir, essa pessoa vai voltar a praticar um determinado crime, e aí fica comprovado que de fato essa ideia de reestruturação, de autoarrependimento que a igreja prega, nada mais é do que uma falácia. Imagina um pastor ouvindo isso, e ele falando e o pastor olhando para ele. E aí ele disse: tem mais, viu, pastor? Esse negócio que vocês dizem aí, que Deus faz, que Deus transforma, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, eu tenho as minhas dúvidas. E o pastor dizendo para a gente que ele ficou olhando. E aí quando terminou, essa autoridade falou para ele: o senhor não vai falar nada? O pastor respondeu para ele: sim, eu queria falar. Mas antes de falar, eu queria fazer uma pergunta para você. Você crê em Deus? Ele disse: eu creio em Deus nos meus termos. Bom, se você crê em Deus nos seus termos, a gente pode começar a conversar. Então eu preciso dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, quem transforma não é a igreja, quem transforma é a palavra.
E a transformação, ela vem mediante o instituto do arrependimento. Somente o arrependimento pode mudar o caráter de uma pessoa. E isso está intrinsecamente ligado à natureza desta pessoa. Então, quando a palavra ela entra no coração e ela produz aquilo que a Bíblia chama de arrependimento, a pessoa é capaz de cair em si, como caiu o filho pródigo, voltar atrás e recomeçar a sua vida. Aí ele diz: mas isso talvez não seja possível, dentro da minha experiência na área criminal, eu não acredito nisso. Aí o pastor, palavra de sabedoria, arrebentou com ele: sabe por que o senhor não acredita nisso? Pelo simples fato de que não foi o Senhor que morreu pelos homens e pelas mulheres. Somente quem morreu e entregou a sua vida é capaz de acreditar que existe regeneração, que existe salvação e que existe a eficiência do arrependimento. Palavra de sabedoria. Terminou a conversa dizendo assim: o senhor sabe que o senhor tem razão? Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Olhos da igreja, sabedoria, ciência e fé. Isso tem que caminhar junto. Quando a igreja tem sabedoria, quando a igreja tem palavra, tem ciência e ela tem fé, não existe escuridão, não existe embaraço. Quando o camarada entra aqui com uma segunda intenção, o próprio Espírito de Deus dá discernimento à igreja, para que através dela o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Israel fala também da igreja como corpo, recebendo dons para exercer a sua atividade como boca. E aí é interessante, porque na concepção dele, as profecias, o discernimento de espírito e a interpretação de línguas, que nós vamos falar lá na frente, quando a gente chegar no capítulo 14, eles são as marcas atuantes da igreja exercendo atividade no corpo como boca. Então, uma igreja que não tem profecia, uma igreja que não tem discernimento dos espíritos, uma igreja... Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, mas uma igreja onde no ambiente do culto só se fala língua e não tem interpretação, qual é a edificação que essa igreja está produzindo para si do ponto de vista coletivo? Nenhum. Ô pastor, o senhor está dizendo então que ser espiritual demais não traz nenhuma funcionalidade do ponto de vista coletivo para a igreja? Eu estou dizendo exatamente isso. E por quê? Porque as línguas estranhas, e eu não quero me ater a este tema, porque não é este o tema que eu quero discutir, mas é só para dar uma pincelada. As línguas estranhas, elas só poderão contribuir para a evolução e crescimento da igreja quando houver interpretação daquilo que está sendo dito. Enquanto você está dizendo isso de forma individualizada, você está edificando a você como corpo e como membro do corpo de Cristo. Então, pastor, quer dizer que eu posso falar língua? Quanto mais língua você falar, melhor é. Paulo faz um pedido, né? Eu gostaria que todos vocês falassem língua, porque quando a gente fala língua, a gente se torna mais espiritual. Quando a gente fala língua, a gente se aproxima mais de Deus. Quando a gente fala língua, o culto fica leve, fica abençoado. Quando a gente fala línguas, a liberdade do Espírito Santo se manifesta, mas nós precisamos fazer isso com sabedoria. O problema é que a gente não faz com sabedoria. Normalmente faz fazendo um alvoroço. E muitas das vezes, não é o nosso caso aqui, mas alguns lugares que a gente conhece por aí, é no sentido de mostrar uma superioridade sobre o irmão que está do lado, falando também em línguas estranhas. Não era esse o caso da igreja de Coríntios, no capítulo 14? Era exatamente este o problema. Então, como boca da igreja, a igreja verdadeira, ela, para ser igreja, ela precisa ter profecia. Deus precisa falar, porque se não falar, a gente perde o temor. Deus precisa nos dar discernimento. Nós estamos vivendo um tempo que o diabo está sentando para assistir o culto. E se brincar, é capaz da gente dar paz do Senhor para ele. Porque nos falta discernimento.
Meu saudoso pai dizia que nem tudo que brilha é ouro. Nós estamos muito impressionados com performance. Nós estamos muito impressionados com a facilidade de convencimento ou de argumentação produzido por pessoas, e agora a coisa que nos choca, né? Pela inteligência artificial. Antigamente nós precisávamos ir dobrar os joelhos para fazer o sermão, para pedir inspiração ao Espírito de Deus e receber dele a mensagem para pregar no culto. Hoje você faz isso na internet. A tecnologia nos afastou desta realidade, e o crente precisa ter discernimento. Não é tudo que se fala aqui em cima que você deve comer sem fazer uma análise. Não é julgar quem está pregando, quem está profetizando. É julgar o conteúdo daquilo que está sendo proferido. Não é esse o caso da igreja de Coríntios 11:30? Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Uma igreja que não tem discernimento é uma igreja refém. Uma igreja que não tem profecia é uma igreja gélida. E não é profecia de ficar vendo aviãozinho, porque quando a profecia é verdadeira, quando Deus fala, a igreja reconhece a autoridade de Deus no ambiente. O problema é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão fazendo espetáculo e brincando com o dom espiritual. E Deus está requerendo de nós santidade, porque tudo começa, capítulo 12, é Paulo que vai dizer, agora não me lembro, mas ele vai falar da ordem e decência. Ele diz que tudo começa com ordem e com decência. Como é que eu posso oferecer um culto a Deus, chegando aqui dizendo que eu sou detentor de um dom, se eu não respeito o espaço, não respeito a liberdade do meu irmão? Como é que eu posso exercer um determinado dom de relevância na igreja, como o dom de sabedoria, quando eu não sou sábio para tratar determinadas coisas? Falando de olhos, como é que eu posso exercitar uma atividade na igreja, ainda falando dos olhos, quando eu não me coloco à disposição de Deus para buscar, para me aprofundar na leitura das Escrituras, para falar das coisas espirituais? Ou você está pensando que isso aqui é livro de cabeceira? Existe um procedimento para você pegar esta palavra e ler. Porque se você não pegar esta palavra como ela tem que ser recebida, como ela tem que ser observada, ela vai passar a ser um mero livro. Mas se você pegar esta palavra com temor, com tremor, reconhecendo que ela é a boca de Deus, que fala com você, Deus vai te dar revelações que você jamais imaginou. Eu tenho algumas experiências. Quantas das vezes, pastor, a gente que prega aí há tantos anos, você passa no texto 500 vezes. Aí de repente você dá uma olhada. Meu Deus, mas onde é que estava isso aqui que eu nunca vi? Hoje de manhã eu tive uma experiência muito forte aqui de manhã com as irmãs, lendo lá o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, as bem-aventuranças. Então começa lá no 4, Jesus termina lá o período de tentação e ele começa a pregar, inicia o seu ministério lá no Mar da Galileia. Quando chega lá no capítulo 5, o texto diz, está claro no texto, que Jesus viu, ele viu o quê? Ele viu uma grande multidão. Aí Jesus, vendo essa grande multidão, e o texto vai justificar isso, né? Acho que o verso 14 e 15 vai dizer qual é a missão de Jesus nesse contexto, para que nós cheguemos lá no verso 1 do capítulo 5. No capítulo 4, lá no verso 13, 14, 15 e 16, eu acho que o 15 é que o evangelista Mateus vai falar da profecia de Isaías cumprida na vida de Jesus. Então ele vai dizer que Jesus chega num ambiente onde existem trevas, onde as pessoas estão vivendo no vale da sombra da morte, profecia dita 700 anos antes. Quando chega no verso 1,
o texto diz que Jesus viu. Jesus viu o quê, irmãos? Jesus viu uma grande multidão. Mas o fato de Jesus ver não o limitou a ficar aonde ele estava. Jesus, ele deu continuidade àquilo que ele estava fazendo. Diz o texto que ele não só viu, ele também subiu ao monte. E quando ele subiu, os discípulos se aproximaram e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa a estruturação das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança manifesta por Jesus na linguagem de Mateus está falando da pobreza de espírito. Jesus está vindo na contramão de todo o sistema religioso daquela época, para dizer que para que você entenda Deus, não adianta você estar todo sábado na sinagoga e continuar com o seu coração cheio de arrogância, de autossuficiência, de autodependência, achando que você consegue resolver os seus problemas. Jesus vem na contramão dizendo que são felizes aqueles que são pobres de espírito. Eu demorei tempo, pastor Adailton, para entender isso, pobre de espírito. Mas o que Jesus está dizendo? Que para você ver Deus, você precisa se esvaziar de tudo que você tem. Não queira ver Deus achando que você sabe alguma coisa, que você é melhor do que o outro, de que você tem mais do que o outro. Se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo a Bíblia diz que Deus se exaltará. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2 verso 13, se não me engano, ele diz que ele Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, para assumir a nossa natureza humana, nos dando o direito de assumir a sua natureza divina. Então é isto. Então este é um mistério. Olhos, boca da igreja estão constituídas aqui. E por fim, só para fazer um comentário rápido, que eu quero voltar aonde eu parei na terça-feira, ele vai falar que a igreja também tem mãos. Não adianta ter olhos, ter boca e não ter dinâmica. A igreja não é estática. Eu estou dando característica de uma igreja que tem dons e cujos dons funcionam. Uma igreja, aprenda isso, uma igreja que tem dons, ela é uma igreja dinâmica. Uma igreja que tem dons, ela tem olhos, ela tem boca e ela tem mãos. Vamos lá comigo? Boca, olhos e mãos. Só para melhorar mais um pouquinho, vamos lá? Boca, olhos e mãos. Se você for numa igreja que não tem profecia, se preocupe. Se você for numa igreja que o camarada pega o iPad para ficar lendo texto de autoajuda, cai fora. Desculpa, mas eu tenho que falar. Não, pastor, eu estou ficando muito preocupado quando eu vejo algum dos nossos pregadores da linha pentecostal com uma mescla coach. Paulo nos adverte dizendo que o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isso aqui não se explica racionalmente, irmão. Porque senão você vai ficar incrédulo que nem aquela autoridade que achou que por ser conhecedor do direito e das leis, ele também tinha o direito de não perdoar. Mas somente quem morreu no Calvário tem o poder de perdoar, e ele perdoa pecado. Agora nós precisamos nos tornar sensíveis. Então a igreja deve ter boca, a igreja deve ter olhos e a igreja deve ter mãos. E quais são as mãos da igreja? As mãos da igreja são as atividades, os dons ministeriais, os dons espirituais que ela recebe para operar de forma visível no mundo físico. É aquilo que nós chamamos de cura. Traz aqui o doente. O irmão não tem, com todo respeito, faltam os dentes da frente, não tem um carro bonito, não tem o nome na sociedade, mas aí chega aqui o doente, a autoridade importante, como chegou lá o Saulo quebrado, ainda Saulo, que veio do caminho de Damasco, que vai na casa do Ananias. Tudo bem que o Ananias quase infartou quando viu aquilo, né? Mas o fato é que quando recebeu
o efeito da oração, o milagre aconteceu. Tem situações que o profeta não precisa nem ir lá colocar a mão. Manda ele descer lá no Rio Jordão e se banha 7 vezes, que o resto já está, o restante vai acontecer. Mas quantos de nós temos experiências? A igreja brasileira, ela é marcada por este fenômeno, não é? E eu digo fenômeno porque essa é uma linguagem que a gente ouve nos bancos das academias de teologia, não só no Brasil como no mundo, como uma forma eficiente de atuação que o Espírito Santo desenvolveu no meio do mundo, através do Brasil, com esse movimento que se proliferou, que é o movimento pentecostal. Quantos grandes pregadores do movimento pentecostal não se tornaram conhecidos como instrumentos de Deus através, por exemplo, das curas divinas? Poderíamos falar aqui de inúmeros. Vamos lembrar de um aqui? Esse aqui é sagrado. Quando você fala de cura divina, quem é que a gente lembra? De quem que a gente lembra, irmão? Agora preste atenção, e eu não quero fazer comparação, mas eu quero aguçar a sua inteligência. Pegue as experiências vividas pelo missionário Davi Miranda, há 50 anos atrás, com algumas ações que você vê hoje por aí. Eu me lembro ainda quando menino que o Davi Miranda pregava, foi o primeiro lugar que ele começou a exercitar a sua atividade lá na Igreja Deus e Amor, ali na Conde de Sarzeda, que aliás virou uma espécie de museu, porque não sei, faz muito tempo que eu não vou lá, mas a última vez que eu fui, alguns anos atrás, você tinha ainda as exposições das muletas e das cadeiras de roda, e que não eram aquilo que a gente estava vendo aí. Esses dias circulou um vídeo na internet do pastor combinando com o cidadão para, no momento que ele falar a palavra mágica, o camarada sair andando dentro da igreja. Você está pensando que o povo é bom, irmãos? Você está pensando que Deus não está cuidando da igreja, que Ele não está vendo essas coisas? Agora, tem uma multidão indo atrás desse povo, atrás dessa gente. E por quê? Porque lhes falta conhecimento da palavra. Você quer saber se a igreja funciona? A igreja tem olhos, a igreja tem boca e a igreja tem mãos. Então as curas, como diz aqui o texto bíblico, e o pastor Israel faz isso aqui com muita maestria, ele diz que estas curas, operação de maravilhas, eu vi, isso eu presenciei, estádio do Morumbi, final da década de 80, acho que 87, 88, se não me engano, a primeira vinda do então pastor americano Jimmy Swaggart. Ele veio 2 vezes no Brasil, que eu me lembro. E as 2 vezes que ele veio uma no Maracanã e outra no Morumbi, em São Paulo, no estádio do Morumbi. E eu me lembro que era um domingo à tarde, quando ele começou a pregar, o tempo fechou, e um calor insuportável, parecia que ia cair chuva, e o ambiente... Que isso é uma questão espiritual. Sinais que se operam no mundo físico para que as pessoas conseguissem contemplar aquilo que Deus estava fazendo. Pastor, mas só mudou o tempo. Não sei. Aí é questão de fé. Mas eu vi pessoas sendo trazidas com a perna, aquelas pessoas que sofreram a paralisia infantil e que tem um nome que se dá, as pernas encolhem, elas ficam atrofiadas. Você olha para a pessoa, pastora Dailton, e você sabe que ali não existe uma montagem. A pessoa com as pernas atrofiadas
E sem esse negócio de estardalhaço, é estender a mão em nome de Jesus, levanta e anda, e a pessoa se apoiar na cadeira e sair andando e glorificando o nome do Senhor. O que é que mudou, meus irmãos? O escritor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como Ele usou o Jimmy Swaggart, Ele pode usar você, Ele pode usar a mim, Ele pode usar uma criança, tudo para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Então essa é a didática e a dinâmica dos dons. Então na terça-feira passada nós falamos um pouquinho sobre dons e talentos, diferenciando os dons espirituais, já que eu descrevi aqui para vocês, não é? Usei 2 textos bíblicos, Romanos capítulo 12, do 3 ao 6, se você quiser só dar uma lida aí para ver, e ali eu absorvi o que Paulo está dizendo também na carta aos Coríntios. Se você quiser, alguém quiser ler para mim aí, pode fazer essa leitura, Romanos 12, verso 3 ao 6. Só para a gente recapitular, porque eu quero falar um pouco de dom ministerial agora. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Espera só um pouquinho, pastor Carlos. Todo dom tem... Fica de pé, pastor, fica de pé. Todo dom tem uma chave de controle. Porque quando o Espírito me toma eu não consigo me controlar. Então não é dom, é meninice. Desculpa. Não, porque eu estou cheio do Espírito, sai derrubando o vaso, sai derrubando os crentes, sai derrubando os obreiros da igreja. Aí tem os obreiros mais menino, mais despreparado, que em vez de conter aquele vaso descontrolado, vai lá e entra no manto com ele também. Aí vira uma confusão que ninguém entende nada. Isso não traz edificação, traz escândalo. Imagina um não crente assistindo uma cena dessa. Não, pastor, mas isso é espiritualidade. Mas o que adianta ter espiritualidade sem entendimento? É a mesma coisa de você levantar falando em língua estranha num auditório onde ninguém entende o que você está falando. Foi engraçado agora, vendo lá o americano que pregou no camp, e você fica fora da caixa dentro da sua casa. Imagina 5 pessoas falando o inglês e só você lá olhando com cara de passarinho. E aí de vez em quando quem conhece as 2 línguas olha para você e diz assim: você está entendendo alguma coisa? Eu não. A sensação é essa, é uma sensação de vazio, é uma sensação de ineficiência. É este o sentimento que se gera num ambiente quando a gente não tem controle e sabedoria sobre aquilo que nós deveríamos entender e conhecer de sobra. Então preste atenção no que Paulo está dizendo, não aos Coríntios, ele está dizendo isso aí aos Romanos. Cada um, o texto estava lá, é que tiraram o texto da tela, né? Olha lá, porque assim, verso 3, Cílio, volta no 3 e deixa lá, isso. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Irmão, fica na sua medida, vai subindo a escadinha. Se Deus te deu um dom, aperfeiçoe, ore, peça a Ele que dê sabedoria. Os sonhos, Deus fala muito comigo por sonhos. Mas eu preciso ter maturidade, pastor Luiz, para entender que depois que eu comi 2 feijoadas, eu posso sonhar involuntariamente. E eu preciso tomar cuidado. Porque eu já vi vidas serem destruídas dentro da igreja por conta de expressões ou de aplicações ou interpretações, por exemplo, de sonhos que levaram as pessoas ao afastamento. Mas eu preciso que o pastor Carlos leia o texto. Vai, lê lá para nós de novo o verso 3 e continua, pastor. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, escute isso. segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Pronto. Está aqui a descrição de dons individualizados que devem ser colocados cada um no seu espaço adequado. Então ele está dando aqui uma relação de dons. Tenho aqui marcado comigo, profecia. Servir é um ministério, é um dom. Servir é um dom. Servir os outros. Irmão, servir o próximo é um dom ou é um talento? Eu estou perguntando e vocês respondem. O que vocês acham? Servir o próximo é um dom ou um talento? É um dom. Porque não é fácil lidar com pessoas. Mas Deus sabe dentro da igreja como Ele levanta cada um para a sua determinada atividade. Agora você quer ver a coisa da errada? É você pegar alguém que não recebeu o dom e colocá-lo para exercer uma atividade para a qual ele não foi preparado para designar e trabalhar. Já perceberam isso em algum momento da história da vida cristã de vocês? E aí começam a surgir os problemas. Porque os problemas, pastor Aguinaldo, eles surgem não só da nossa falta de percepção, mas surgem também da nossa negligência em não entender qual é o papel que foi designado para a gente no corpo. É por isso que eu tenho algumas ressalvas. Não, o pastor é muito crítico, é muito rígido. Não, eu sou cuidadoso. A Bíblia fala, por exemplo, para separar o obreiro, que ele primeiro tem que ser o quê? Aprovado e depois provado, ou provado para ser aprovado? E por que nós estamos invertendo os valores agora? Por que primeiro a gente aprova para depois provar? Por que o nosso critério de avaliação sempre está atrelado àquilo que está voltado aos nossos interesses? Vamos colocar no grupo dos amigos. Igreja não é círculo de amigos, igreja é o corpo de Cristo. Então nós estamos vivendo um tempo escasso, onde as pessoas, e eu falei isso aqui domingo, e tenho repetido de forma reiterada, nós estamos vivendo um tempo escasso porque o tempo está indo embora. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o tempo não volta. Guarde isso, o tempo não volta. O que volta é a vontade de você voltar no tempo. E tem coisa que a gente não vai conseguir consertar. Se tiver que resolver, é agora. Então ele está falando desta ambiência de dons e talentos, que nos dons, cada um trabalhe com aquilo que recebeu com tranquilidade. Aquele que exorta, exorte. Aquele que preside, olha a expressão do presidir aqui. Presidir está atrelado ao ato de governar, de liderar. Faça com cuidado.
Não cuida das tuas contas na tua casa, não. Deixa de qualquer maneira, você vai ver o que vai acontecer no final do mês. Então, para tudo tem que haver um controle. Então, dentro da ambiência dos dons, profecia, servir, ensinar, exortar, até a generosidade, ele classifica em Romanos como um dom. E eu falei aqui terça-feira passada. Depois ele fala aqui do verso 8, só do 8 ao 11, da carta de Paulo aos Coríntios. 8 ao 11. Quem pode ler aí? Que é o que nós estamos tratando aqui. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Pastor, só que agora é aos Coríntios. 12, 8 ao 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Olha que coisa interessante. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Parece redundante, né? Repartindo particularmente. Mas tem sentido. Imagina 3 indivíduos no mesmo ambiente, profetizando ao mesmo tempo. Tenta imaginar isso comigo. Você está num culto, levanta 3 profetas, esse que eu falo, esse que eu falo e esse que eu falo. Você vai ficar com quem? Eu estou perguntando e você me responde. Com quem que você vai ficar? Com nenhum. Qual foi a edificação que você recebeu? Pastor, isso não pode acontecer? Não sei, num caso excepcional. É coisa espiritual. Mas do ponto de vista do ensino da palavra, ele está dizendo, ele está justificando. Se você puder deixar o texto lá para mim, Pietro, eu vou te agradecer, que aí senão eu perco o meu raciocínio. Presta lá atenção, verso 11, verso 8, volta lá para mim no verso 8. Olha lá o texto. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Para cada igreja, ou para cada parte do corpo, Deus tem uma habilidade diferente. Por isso que ele vai justificar lá a partir do verso 20, quando ele fala do pé, da orelha, cada um tem a sua função, mas veja que um depende do outro. Isso é a estruturação do corpo. Imagina o meu braço dizer para o meu antebraço que ele não vai fazer, não vai receber a voz de comando. Preste atenção. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro operação de maravilhas, e a outro, me ajude aí que eu estou sem óculos, profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Você sabia que para discernir o espírito tem um dom específico? Como tem, pastor? Tem. Como é o nome daquela menina lá que? Pentecostal. Torcida organizada. O Paulo entrando na cidade e ela gritando e pregando atrás, hein? Vocês estão pensando o quê? Esse homem que está chegando aqui é um santo homem de Deus, fazendo propaganda do Evangelho. Mas o espírito
maligno, ele tem essa habilidade de induzir e de nos fazer caminhar para o erro. O que é que resolve isso? Discernimento dos espíritos. A voz, aí não pergunte para mim como é que foi isso, mas existem vários caminhos dentro deste ambiente do dom que vai preparar aquele receptor que recebeu aquele dom para aplicá-lo da forma mais adequada possível. Então, interpretação de línguas, e a outra interpretação de línguas, verso 11. E mais um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas. Agora, eu achei isso aqui fantástico. Repartindo particularmente. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim: o teu dom é seu. Fique com o seu, irmão. Fique com o seu. Se você tiver capacidade de receber outro, bom seria que todo mundo tivesse dom na igreja. Mas se você der conta de ficar só com um e desenvolver ele como ele tem que ser desenvolvido, vai dar tudo certo. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Até aqui tudo bem, irmãos? Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Os dons ministeriais, por sua vez, diferente dos dons e talentos, eles podem ser compreendidos como aqueles que, de acordo com a carta que Paulo escreve aos Efésios, eu acho que é capítulo 4, atuam ou têm o condão de atuar no preparo do povo de Deus para o exercício da atividade e do trabalho no corpo de Cristo. Para quê? Para promover o desenvolvimento da igreja. Porque se a igreja não trabalha, ela não cresce. Se a igreja não sai das quatro paredes, ela fica engessada. Então, para que a igreja cumpra o seu papel funcional, que é o de propagar o evangelho, se manifestam então, por meio deste mesmo Espírito Santo, aquilo que Paulo vai designar como dons ministeriais. Nós temos listados no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso de número 11, pelo menos 5 dons ministeriais, que a gente já sabe de cor e salteado, não é? São os apóstolos. Pastor, mas os apóstolos são esses que a gente vê aí hoje? Não, primeiro a gente precisa entender o que é apóstolo, não é? Então nós temos os apóstolos, nós temos os profetas, nós temos os evangelistas, nós temos os pastores e os mestres. Cada uma dessas funções ministeriais, elas têm como objetivo principal formar a estrutura da igreja no ambiente ou no preparo para o serviço e para o trabalho. Imagina uma igreja que não tenha uma liderança, que não tenha um pastoreio, que não tenha uma organização, para onde ela vai? Era exatamente este o grande desafio do apóstolo Paulo quando ele se dirige à igreja de Coríntios. Então, falando um pouquinho dos apóstolos, qual é a titulação deste dom ministerial que tanto se ouve falar hoje? Eu nunca vi uma sede tão grande de se tornar apóstolo como hoje. A camarada está na fralda espiritual e já é apóstolo. Anda com uma botija de azeite pendurada do lado, jogando azeite em todo mundo. Não é? Eu sou o apóstolo fulano de tal. Qual é a definição mais clássica desta palavra apóstolo? E aí eu fui buscar. Os apóstolos, eles não são popstar. Os apóstolos não devem ser vistos como personalidades imponentes e importantes no cenário
religioso. Não é essa a função do apóstolo. O apóstolo não pode ser uma espécie de empresário da fé. Ele deve se afastar disto. A verdadeira definição de apóstolo à luz da Bíblia, e Paulo vai escrever lá no capítulo 4, está demonstrada a partir da função que ele vai exercer. Quem são os apóstolos da época do Senhor Jesus? São aqueles que cumprem missões como mensageiros do Evangelho. Quando Jesus foi assunto aos céus, não tinha igreja. Igrejas físicas. As igrejas eram nos valados, nas casas. As reuniões, elas eram reuniões itinerantes. E o que é que o Espírito de Deus faz para propagar através dos apóstolos deixados por Jesus, que essa chama não se apagasse? Os envia para que eles continuassem a propagação do Evangelho. Você não olha para um apóstolo no tempo de Jesus que não tenha entendido a missão de autoproclamar e autoafirmar o propósito de Deus através de Jesus Cristo. Então nós não podemos desmistificar e não podemos dar uma outra interpretação para esse dom ministerial. O título apóstolo não deve ser visto como um título, mas como um dom que nós recebemos para continuar fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. O que é? Qual é a maior missão da igreja? Propagar o Evangelho. Então, nessa ambiência de apostolado, o papel do apóstolo é cumprir esse projeto de missões. É ele quem vai dando continuidade, ele vai fixando pontos, ele vai animando, ele vai passando, ele vai movimentando, ele vai estruturando, ele vai formando e vai dando continuidade ao propósito do Senhor. Não é isso o que Paulo fez como apóstolo dos gentios? Não é por isso que ele recebe esse título, pastor Adailton? O homem que mais formou igrejas no Novo Testamento? E nem por isso ele se auto-intitulava Senhor da razão. Que geração é essa que nós estamos pegando o título, pegando o cargo para nos autopromover? Não é esta a finalidade deste dom. Então, todas as vezes que você ouvir falar, ou você conhecer alguém que se intitule apóstolo, pergunte para ele qual é o papel que ele exerce como apóstolo. Porque o pastor é o que cuida do rebanho. O apóstolo é o que implanta, o que faz a coisa acontecer. É diferente do evangelista que prega. E eu vou explicar isso aqui. Quando Jesus foi embora, em João capítulo 14 fala isso, Jesus tendo uma conversa com eles. João vai verbalizar isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E quando eu for, eu vou e vou vos preparar lugar, e quando for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Pronto. Alguém pergunta, mas e aí, quando o senhor for, o que vai acontecer? Vocês vão continuar fazendo o que tem que ser feito. Então continuem pregando, continuem informando, continuem anunciando, para que o propósito do Evangelho seja cumprido. E quem são os profetas nessa classificação de Efésios 4? Os profetas são aqueles que falam, ou falavam naquela época, pela ação poderosa do Espírito Santo. E as suas ações eram voltadas à vida espiritual e à pureza da igreja. Imagina se não tivesse um profeta no reino de Davi, quando ele pecou lá contra Betseba. Cairia no esquecimento. Mas Deus preserva a sua igreja. E Deus não vai usar o apóstolo
para trazer essa revelação, porque cada um no reino tem o seu espaço. Ele vai levantar o profeta. E foi o profeta Natã que foi dizer a Davi o peso da sua responsabilidade. Os evangelistas são aqueles que eu vou classificar aqui como capacitados, diga comigo, capacitados por Deus, para anunciar o evangelho. O que é ser capacitado por Deus no ministério de evangelista? Eu vou tentar sintetizar isso da forma que eu entendo, pegando o exemplo aqui da missionária Isa e do missionário Josias, que estiveram aqui recentemente, que estão agora na África. É abrir mão dos teus sonhos, dos teus projetos, por amor a uma vida. Para ser evangelista, você tem que gostar de gente. Você tem que amar pessoas. E esse ministério é um ministério tão profundo que o sábio Salomão, acho que é 11:30 de Provérbios, lê para mim aí. O sábio Salomão, ele classifica e dá a este dom ministerial uma titulação: salvo ou sábio. Leia para mim aí quem encontrou. O fruto do justo é a árvore da vida. Me ajude aí, que o meu óculos está ruim. Verso 30, é 11:30. Pronto, está aqui. Então essa é a missão do evangelista. O evangelista tem que ganhar almas, não é? E os pastores? Quem são os pastores no ambiente dos dons ministeriais? Nós vivemos agora a geração da presidentite, né? Eu tenho que falar. O irmão, ele tem uma igreja que nem a mulher dele segue, mas ele é presidente. Sou pastor presidente. Mas não é essa a função, não é essa a ideia que se direcionou a esse dom ministerial de pastorear. E eu estou falando aqui de forma bem sucinta, até em função da exiguidade do tempo. Os pastores, entre as muitas atividades que exercem, se destacam na atuação e na direção da congregação para a qual foram designados para arrebanhar e pastorear as pessoas que ali estão, cuidando, entre outras coisas, das suas necessidades espirituais. Essa é a função do pastor. O pastor é aquele que cuida. E cuidar não é fácil. Cuidar dá trabalho. Uma igreja que não tem pastor é uma igreja que não tem direção. Por isso que a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo aí. E isso está atrelado a uma questão de autoridade espiritual. Então, quando você faz uma crítica destrutiva, atacando a igreja no sentido de alcançar o pastor, você está incorrendo num grave erro. E qual é o erro? De não entender que a função do pastor não é ficar fazendo grupo partidarista dentro da igreja. O pastor tem que cuidar. Ele tem que assistir a igreja do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista coletivo social. O pastor não pode tomar partido. O pastor tem que ser imparcial. Quando você vê uma igreja em que exista parcialidade em decisões,
você vai incorrer naquilo que a Bíblia vai chamar de comportamento faccioso. Era o que acontecia em Coríntios. Era exatamente este problema que estava acontecendo nessa igreja. Então, este é o papel mais adequado para mostrar a importância destes 5 dons ministeriais. Além destes já descritos ao longo dos anos, com a evolução, com a dinâmica, com a propagação da mídia televisiva, escrito, com o avanço, com a chegada da internet, vão surgindo novas ações que o próprio Espírito de Deus se encarrega de introduzir na igreja para que haja o seu aperfeiçoamento e o seu crescimento. Os dons do Espírito Santo não estão limitados a esse catálogo aqui, a esta relação que eu trouxe. O Espírito Santo pode gerar dons espirituais que sejam capazes de atuar dentro de uma necessidade básica que a igreja tenha naquele momento. Então, isso aqui é muito importante a gente conseguir entender, para entender que dons, e eu quero que você guarde isso, são dados por Deus. Dons são dados por Deus a cada uma pessoa. E aí eu tenho um texto que eu quero que você leia comigo. Eu acho que o pastor Carlos já leu, mas é só para recapitular. O capítulo 12 de Romanos, 3 ao 6, e eu vou já partir para o encerramento aqui. Romanos 12, 3 ao 6. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não sabeis mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente como membros uns dos outros. Não adianta, irmão. Dá uma olhada aí para ele e diga assim: tenha paciência comigo. Eu não gosto do seu dom. Tenha paciência comigo, meu filho. Somos membros uns dos outros. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, preste atenção, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A profecia segundo a medida da fé é aquilo que eu chamo da profecia controlada. Irmão, fale somente aquilo que a tua fé produziu. Não exagere. Fale dentro da limitação daquilo que o Espírito Santo lhe deu. Ou a gente não sabe. Quando você está falando em língua que Deus te dá uma palavra de profecia, você tem consciência ou você entra em transe? Não, pastor, eu não sei. Quando volta, o que aconteceu? Onde eu estou? Eu estou aqui? Eu estou ali? O que aconteceu? Não. Consciência. A profecia de Pedro para Ananias e Safira. Hein, pastor Flávio? Por que você mentira ao Espírito Santo? Aquilo é uma profecia. Uma revelação. Tudo conjugado na mesma situação. Oi? Natan para Davi. E o Davi ficou bravo, né? Fala para mim quem é esse ordinário aí que eu quero pegar ele hoje. E ele se autocondenou, né? O que ele fez não tem perdão. Ele é digno de morte. Davi estava dizendo: se você me der o nome dele, eu vou mandar passar a espada nele agora.
Mas é bom enquanto o remédio é para os outros. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Quando a gente for se dirigir a alguém, quando Deus falar, não retenha. Escute, olhe para mim aqui, olhe para mim. Se Deus te deu uma mensagem para falar, não se acovarde. Vá lá e entregue. Porque a sua negligência em não entregar gerará um preço para você. Agora, entregue aquilo que Deus mandou. O que vier da tua cabeça, guarda para você. Porque de vez em quando a gente fica emocionado. Ou não fica, irmãos? Sejam sinceros. Vocês ficam rindo aí de baixo, é que o povo aí não pode ver. Fica emocionado ou não fica? Quando a gente está nos mantos, está no poder pentecostal, hein, irmã Flávia? Aquele culto avivado, e a gente dá vontade de sair marchando. Toma cuidado. Porque cada um deve fazer, olha lá, de modo que todos temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a fé. Seja segundo a medida da fé. É isso mesmo que eu estou lendo ali? E aí, passe lá o 7, só para me ver uma coisa aqui, que me veio uma dúvida. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. 8. Ou se é exortar, use esse dom. E o que reparte, faça-o com liberalidade. Até para repartir, você tem que ter sabedoria. Tá bom? Os dons são recebidos para serem usados na vida da igreja. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos dar uma olhada? 1 Pedro capítulo 4, verso de número 10. E aqui só vou fazer esse comentário e a gente já encerra. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que significa, o que Pedro está dizendo para a gente aqui? Quando um dom não é reconhecido, quando um dom é manifesto e ele não é reconhecido pela igreja, a igreja se enfraquece. O dom de profecia. A igreja que não valoriza o dom de profecia. Essa é uma igreja fraca do ponto de vista espiritual. Irmãos, eu não estou falando de estrutura. Eu não estou falando de fulgência daquilo que os olhos veem. Eu estou falando de algo espiritual. O que Pedro está dizendo para a gente aqui é que cada um de nós tenha a obrigação de administrar aos outros como recebeu o dom que Deus nos deu. E ele vai usar a palavra dispenseiro. O dispenseiro, ele tem uma função muito importante no reino. O dispenseiro é aquele que cuida das coisas do seu Senhor. É ele quem provê no ambiente da casa, ele é uma espécie de mordomo. É ele quem cuida para que a casa funcione dentro da absoluta normalidade. Então, como dispenseiro, como mordomo, ele é aquele que organiza, ele é aquele que verifica se tem comida, ele é aquele que verifica se tem o que beber, ele é aquele que verifica se tem o mantimento separado e adequado para que seja usado, eventualmente, no caso de falta. Ele tem um papel individualizado, porque pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além daquilo que convém, segundo o que Paulo está dizendo aos Romanos lá no capítulo 12. O Pedro, por sua vez, ele está nos chamando a atenção, dizendo:
os dons são recebidos para serem usados na vida da igreja. Ou seja, cada um administre aos outros o dom como você recebeu. O dom não é para você, o dom é para o outro. Eu vou repetir, o dom não é para você, irmão, o dom é para o outro. Então Deus não vai te dar o dom de profecia para você profetizar para você, vaso. É para você profetizar para o outro. Agora, no ambiente da administração, você tem que tomar cuidado, para que você possa fazer isto, a fim de que a igreja saiba disso. Quando você não utiliza esse dom para a função que ele está sendo designado, que não é para você, é para o outro, você enfraquece a igreja. Eu tenho o dom de profecia, mas eu não tenho coragem de falar, porque eu serei julgado quando eu abrir a minha boca. Mas quem falou para você que você tem que se preocupar com isso? O seu papel é falar. O seu papel é falar. É entregar. Então você vai entregar aquilo que Deus lhe deu com sabedoria, administrando, não é? Porque a administração está atrelado ao verbo controlar. Quando eu administro, eu controlo, pastor Davi. Não é sair fazendo aquilo que a gente vê aí as pessoas fazendo, não é? Agora não, parou um pouco aí, mas nós pegamos uma fase aí que era a fase dos montes e dos montes. E eu gosto de monte. Eu gosto de monte. Mas eu já vi cada absurdo que me sinto indigno de pronunciar aqui. Agora, o que adianta eu fazer tudo isso em detrimento de mim mesmo? Não tem sentido. Então a ideia do que está dizendo Pedro aqui é que quando um dom não é reconhecido, a igreja fica enfraquecida. Se você não conhece o dom que você recebeu de Deus, não vai para canto nenhum. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que pegar outro que não tem aquela habilidade para executar aquilo que você deveria desenvolver com maestria para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos parando por aqui. Semana que vem a gente vai voltar, já que eu estou falando de dons espirituais, de talentos e de dons ministeriais. Na próxima terça-feira, para a gente fechar essa primeira etapa aqui, nós vamos falar dos talentos, vamos voltar para os talentos atrelados ao serviço no reino de Deus. Vou voltar a esse assunto, porque o tema deste ano é servir com excelência. Então, falar de dons naturais, falar de talentos, falar de dons naturais, de dons espirituais, de dons ministeriais, e não falar de talentos e serviço do reino de Deus, fica vago. Então nós vamos fechar falando do talento ou dos talentos a serviço do reino de Deus. E aí a gente vai discutir um pouquinho aquela dinâmica do capítulo 25 de Mateus, acho que a partir do verso 14, se eu não me engano. Acho que é do 14 ao 30, vamos falar um pouquinho sobre a importância de sermos servos. Como membro do corpo de Cristo, você é um servo. E como servo, você tem que estar pronto a servir. Posso ouvir um amém?